fé que temos nas tuas providências, Deus. Nos ajude e nos ensine nessa noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos aí diante do texto. O que estava acontecendo aqui? Vamos compreender assim, rapidamente esse texto. Primeiro, os discípulos estavam na Galileia. Eles estavam ali e Jesus havia acabado de multiplicar os pães, os peixes, e foi algo maravilhoso que aconteceu ali às margens do lago de Genezaré. Só que de uma forma muito brusca, diante dos últimos acontecimentos, Jesus vira-se para os discípulos e manda que eles entrem no barco. E Jesus fez isso por um motivo. A multidão naquela hora tentava aclamar ou procurava aclamar a Jesus como se fosse ele o rei terreno, físico de Israel, pelo acontecimento anterior, que fora a morte de João Batista. E a multidão então resolveu seguir a Jesus naquele instante, naquele episódio, devido então a essa morte súbita de João Batista. E então, diante daquele milagre maravilhoso, a multidão então começa a se inflamar na direção de ungir, de levantar a Jesus como rei de Israel, para então evitar que essa filosofia, que esse pensamento tomasse a mente dos discípulos. Jesus ordena a eles para que eles entrassem no barco. Olha lá, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco. O que significa entrar no barco? As ordens de Jesus nem sempre são muito claras. E eu sei que você já experimentou alguma ordem, pastor, na sua experiência, na sua vida ministerial. Eu sei que o Senhor já recebeu alguma ordem de Deus que no primeiro momento não parecia nada clara, não parecia sequer muito lógica. Eu fico pensando lá, diante das muralhas de Jericó, naqueles 7 fáticos dias, quando no último dia aquele povo, na orientação de Deus, para resolver o problema, para que eles vencessem os desafios, eles gritassem. Você já viu o irmão grito derrubar parede? Que fará derrubar muro? Era uma ordem tanto quanto estranha da parte de Deus, mas era a ordem de Deus. Eu tenho certeza que nessa hora que os discípulos entraram no barco, a ordem era muito difícil para ser compreendida numa hora daquela. Era um momento maravilhoso, o povo estava adorando a Deus, foi realizado um milagre maravilhoso naquela hora. E por que os discípulos tinham que sair rapidamente, quase que escorraçados daquela situação? Foi a ordem de Deus. E Deus vai dar ordens para você, irmãos, que no primeiro momento não são muito entendíveis, se é que existe isso. Mas como servos de Deus, nós devemos cumprir essa ordem, porque a ordem de Deus, embora algumas vezes não implique em tranquilidade, elas impliquem sim em cuidado e segurança. E toda a ordem que Jesus lhe der, meu irmão, Ele vai dar para você, objetivando o cuidado com a sua vida e a sua segurança, no que diz respeito às questões espirituais, a sua salvação, a vida eterna. Essa é sim a preocupação. Foi assim com Daniel na cova dos leões, não foi? Foi. Que ordem era aquela? Mas aconteceu e ele saiu ileso. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi. A ordem de Jesus vem diferente às vezes do que nós gostaríamos, mas no objetivo de trazer a preservação. Mas se não bastasse, depois de algum tempo, já havia se passado cerca de 6 horas, os discípulos estavam agora durante a noite, eram em torno de 3 às 6 da manhã, e de repente eles se veem em meio de uma tempestade terrível.
Eles já estavam há quase que 8 horas remando contra a maré. Eles estavam há quase que 8 horas vendo o pequeno barco onde eles estavam ser tragado pelas ondas do lado de Genesaré, do mar da Galileia. E eles estavam com o coração aflito, porque um fenômeno ali havia acontecido. De tempos em tempos, naquele lago, e isso ocorre até os dias atuais, existe um fenômeno chamado Euaquilão, que é um vento que se choca, produzindo uma grande massa, né, de ar quente e ar frio, e isso causa uma tremenda tempestade e uma grande agitação nas águas doces daquele mar, daquele lago. E por causa disso, aqueles discípulos se viram em condições adversas, sem saber como fazer, como agir. Meus irmãos, quantas vezes nós nos vemos assim? Não é verdade na vida da gente? Quantas vezes nós estamos remando para lugar nenhum? Quantas vezes parece que o nosso objetivo vai ficando cada vez mais longe, embora a gente esteja cansado de perseguir? Quantas vezes parece que nós não conseguimos alcançar, e tudo que a gente planeja, as coisas não acontecem, e parece que nós estamos sozinhos, parece que naquele momento não há o que mais fazer, parece que naquela hora Deus não está agindo de uma forma direta na nossa vida. E eu acredito que era esse o sentimento daqueles discípulos no barco. Mas o texto bíblico diz a mim e a você que Jesus fez o quê? Leiam para mim, por gentileza. Jesus, eu acho que nós podemos ler melhor. Vamos lá de novo. Jesus meu irmão, você pode estar onde você estiver, mas Jesus sempre vai ver você. Você pode estar vivendo em qualquer situação, em qualquer momento, mas Jesus está contemplando a sua vida. Você lembra aí o que diz lá o Salmo 46, o versículo 1? Você lembra desse salmo? Lembra? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora de angústia. Eu não sei se você já viveu um infortúnio de ter um carro quebrado na estrada, né, pastor Gomes? E aí, se seu carro por acaso quebrar, uma coisa desse tipo, você olha lá no para-brisa, ou então você tira lá de dentro do porta-luva aquele cartãozinho com o número do seguro, não é isso? E aí você liga para aquele número 0800, né? Pega o celular e você liga para aquele número, e quando você desliga seu telefone, você olha no retrovisor e o guincho já está chegando aqui atrás. Hoje é tudo moderno, não é verdade? E é assim que acontece. É assim? É assim, irmãos? Não é. Embora seja socorro o seguro, não é socorro bem presente na hora da angústia. Não é. Só Jesus é. Só Deus é. Você pode ter um médico da família, você pode ter um advogado na família, você pode ter um amigo muito próximo, mas na hora da dificuldade, a primeira pessoa que vai visualizar você em dificuldade, sabe quem é? Deus. É Deus. E é Ele que vai ver a sua necessidade. Só que aí acontece um problema. O que foi o que aconteceu com os discípulos? Vamos ver que problema é esse? Mostre para mim, irmão. Leiam aí para mim, meus irmãos. Eles olharam de longe, estavam lá no meio das ondas, durante a noite, o barco quase afundando, e quando eles viram Jesus vindo, no primeiro momento eles pensaram que era quem? Um fantasma. Aqueles homens valentes, pescadores, tomados pelas suas crendices, pelos seus eu achos, pelos seus medos,
pelas suas inseguranças, pela sua dúvida, ao olhar Jesus, eles disseram: ah, é um fantasma. Sabe por que crendice? Os pescadores ali, eles criam que se durante a noite, em meio a uma tempestade, se eles vissem alguém andando sobre as águas, era um mensageiro do Hades, indo buscá-los para levar para a morte. Então, quando eles viram Jesus, eles falaram: pronto, é um mensageiro do Hades, está vindo e vai nos levar, e nós vamos morrer realmente hoje. Quantas pessoas estão vivendo de crendices? Quantas casas nós vamos e a proteção naquela casa é a Bíblia aberta no Salmo 91? Na verdade, lá na estante, amarela a página, ninguém mexe ali, só li o Salmo 91. Quantas pessoas iniciaram o ano pulando 7 ondinhas? Quantas pessoas se vestiram de branco para dar sorte e trazer paz para o ano novo? São as crendices que nos impedem algumas vezes de ir além, de enxergar algo mais, de ver o que Deus tem para a nossa vida. Mas havia um outro problema naquelas vidas, nos discípulos. O medo, leiam para mim, meus irmãos, o medo quando eles viram Jesus, acharam que era um fantasma. Viram aquele monte de onda, um mar tempestuoso, e nenhum deles quis se submeter, ou mesmo acreditar, ou enxergar a oportunidade de fazer algo diferente naquela hora, de fazer algo diferenciado naquele momento. Nenhum deles, todos eles, com exceção de Pedro, preferiram permanecer onde estavam. Todos eles resolveram permanecer no barco. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante da dificuldade, ali no barco, no primeiro momento, aparentemente era o lugar mais seguro que eles poderiam desfrutar. E era isso que estava. O medo impedia deles reconhecer o amor de Deus, o cuidado que Jesus tinha com eles, estava demonstrando naquele momento. O medo impedia que eles conseguissem perceber que mesmo fora daquele barco poderia desfrutarem do amor, do cuidado do Senhor naquela hora. E eles preferiram permanecer dentro daquele barco. Mas Pedro, olha, estou gostando de ver vocês, hein? Pedro entregou-se. Não foi isso aí, irmão, ele saiu do barco. Olha, Pedro, não sei se foi isso que ele pensou, mas conhecendo o temperamento de Pedro, a personalidade dele, eu vou dizer que numa hora dessa, Pedro ficou em pé naquele barco, já cheio d'água, e ele olhou e falou assim: hein? Qualquer lugar é melhor do que esse. Senhor, és tu mesmo. E Jesus disse, que se és tu, Jesus, manda que eu vá até aí perto onde o Senhor está. Irmão, Deus nos convida a provar algo mais dele. Mas talvez você disse: Jesus, pastor, mas Jesus disse que era para entrar no barco. É verdade, Jesus disse para entrar no barco. E você já entrou no barco. Mas Jesus está chamando você a provar algo mais, a compreender algo mais, a vivenciar algo mais, a caminhar de uma forma diferenciada, a conhecer algo mais profundo da parte de Deus. Quando eu olho as Escrituras, quando você olha as Escrituras, você vai ver uma série de homens e mulheres que deixaram o conforto, que deixaram alguma coisa que eles tinham e saíram na direção de Deus. Lembra de Abraão caminhando no monte para sacrificar Isaac? Você lembra do povo de Israel
atravessando o Mar Vermelho? Você lembra do próprio Jesus caminhando o Gólgota na direção da cruz? A vida é composta, a vida é resultado desses desafios. Nenhum de nós somos feitos para ficar seguros no porto. Existe um ditado popular que diz que mar calmo não forma bom marinheiro. Não, a vida é como é para formar uma personalidade, um caráter, uma atitude em cada um de nós. Eu lembro uma vez, eu cheguei na casa da minha avó. Minha avó tem 82 anos de idade. E eu cheguei e disse: essa avó. E ela falou: ô meu filho, tudo bem? Tudo bom, avó. E ela falou: você está com a carinha batida, essa carinha bonita aqui, né, pastor Lopes? Você está com a carinha batida? Eu falei: avó, a vida, né? As dificuldades, os problemas. E aí minha avó virou para mim e disse assim: meu filho, lembra de uma coisa. A Bíblia diz que ninguém sofre enganado. Porque assim, eu falei: gente, minha avó tá coitada, né? 82 anos, analfabeta, né? Analfabeta. Minha avó tá, minha avó tá na cabeça, né? Mais para lá do que para cá já. E aí eu deixei e fui lá, conversei com uma tia minha, fiz uma coisa, na hora de eu ir embora, eu fui lá: benção, avó, para ir embora, né? A gente tem esse costume, né? E ela disse: você entendeu o que eu lhe disse? Eu travei, né? E eu disse: entendi, vó. Ela falou: olha, eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz lá no Evangelho que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já previa, não disse assim, né? Jesus já avisou que o mundo não era uma ardilosa, meu filho. Eu sei que você confia nele. Então, coloca um sorriso no rosto e vai adiante. Você entende, irmão? Ninguém sofre enganado. Ninguém sofre enganado. E nós temos que compreender isso. Nós temos que entender isso. E Pedro, ele saiu nessa direção de Jesus porque era o melhor que ele tinha para a vida dele, porque era a coisa mais importante naquele momento para a sua vida. Qual é o desafio que Deus tem para você? O que Deus tem de fato para a sua vida? O que você espera da parte de Deus? Mas olha, não é sair fazendo qualquer coisa. Não é dizer: então já que não é para sofrer enganado, eu vou sair metendo as mãos pelos pés. Não, não é isso. Nós temos que tomar algumas decisões obedecendo o quê? A palavra de Jesus. Irmão, se Deus mandou você fazer, faça. Agora, se Deus não mandou, não faz não. Que como diz o povo, você vai dar com burros nada. Não é verdade? Infelizmente, muitas vezes a gente dá com os burros nada. Propaganda lá, dividido de 60 vezes. E a gente vai. E acha que 60 vezes, a gente esquece que 60 vezes é 5 anos, A gente esquece, é só 60 vezes. Mas esquece que é 5 anos para pagar. Eu vi um negócio aqui que é maravilhoso, eu vou dar uma parte da entrada aqui e vou fazer. E a gente esquece de consultar se aquilo ali é lícito. Obedeça a ordem. Se Jesus mandou fazer, faça. Agora, se não mandou, não faz não, porque o negócio vai complicar. Mas há outra coisa. Nós temos que sair do barco confiando em Jesus, mas também o que, irmãos? Acreditando em si mesmo. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós acreditamos e somos servos do Senhor e confiamos nele. Amém, irmãos? Mas nós temos que acreditar em nós também, irmãos. Nós temos que acreditar que Deus nos deu condição para fazer determinadas coisas quando Ele nos deu. Nós temos que acreditar que se Deus falou que assim e assim vai acontecer, eu vou conseguir, vou alcançar isso. Na maioria das vezes, a bênção
A ação divina está preparada a nosso favor, mas nós não conseguimos acreditar que nós somos capazes, que nós temos condição, nós tememos, somos inseguros e não conseguimos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. E isso traz uma série de problemas para a gente. A fé é um salto para fora do barco. A fé é você conseguir ultrapassar o esforço humano. Para viver no barco, na vida de tranquilidade, irmão, qualquer um de nós sabe. Agora, para atravessar um mar revolto, só os marinheiros mais bem preparados. Vamos ver um pouco mais? Vai lá, irmão. Nós temos que aceitar os desafios de Jesus. Você está aceitando os desafios de Jesus para a sua vida? Está aceitando? Passa aí, meu irmão, para mim, por favor. Diante disso, as pessoas preferem um barco, por quê? Porque são conformadas com a vida. Essa é a primeira coisa. São conformadas. Tá bom, minha vida não tem mais jeito. A coisa do jeito que está, tá bom, deixa como está, não vou mexer nada. Ah, fulano, meu marido tem jeito. Não, esqueci. Isso, filho meu, só Deus, né? Só Deus, mas eu não posso fazer nada, é só Deus. A gente se conforma com a vida, irmãos. A gente se conforma com algumas questões da vida. E isso nos impede de sair do barco. O que mais? Conformismo. Segunda coisa. Depois do conformismo, nós vamos ver que o que nos impede de deixar o barco é porque nós não queremos ampliar as nossas experiências com Jesus. Ah, eu quero ter mais de Jesus, mas eu quero continuar onde eu estou. Irmãos, para provar coisas novas da parte de Deus, nós temos que começar a investir em coisas novas na nossa vida pessoal. Aquele que faz as mesmas coisas sempre vai colher os mesmos resultados. Para colher resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Diante disso, o que fazer? E eu vou concluir aqui, né? Já passei do horário, né, pastor? Já passei do horário. Diante disso, o que fazer então? Primeira coisa, irmão, eu tenho algo para enfrentar. Eu tenho um mar revolto à minha frente. Eu tenho uma dificuldade, um problema, um desemprego, uma luta para enfrentar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, leiam comigo: encare e vença. Então, meu irmão, é encarar o medo. Às vezes nós temos a síndrome do avestruz, né? O avestruz, quando ele está assustado, o que ele faz? Ele enfia, o primeiro buraquinho que ele acha no chão, ele enfia a cabeça. Não é isso? E aí ele acha que está escondido ali dentro. Só que não está escondido ali dentro. E às vezes nós temos o mesmo sentimento. Nós fazemos a mesma coisa. Então encare os medos. Encare. Vença esse medo. Vença a sua insegurança. Segunda coisa, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Deus chamou você para quê? Deus chamou você para quê? Qual é o propósito de Deus para você? Você já está dentro do propósito de Deus? O que Deus espera da sua vida? Terceira coisa, mostra aí, irmão. Pela fé, ultrapasse. Ultrapasse, irmão. Olha, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, mas eu vou ultrapassar. Senhor, eu confio no Senhor e eu vou ultrapassar pela fé. Pedro, confiar no Senhor. Pedro não saiu do barco. Ele disse: Senhor, se és tu. E Pedro entendeu naquela hora que o que Jesus falava, se era Jesus, ainda que para contrariar as leis naturais da física, ele poderia, porque Jesus falou. Então é desafiar, é ultrapassar os limites pessoais. E é isso que precisamos buscar. E a partir daí, creia que Jesus dirige-se ao seu encontro para... Você está onde hoje, irmão? É no barco? Você está andando sobre as águas? Você está vivendo um momento difícil de sua vida? Você está remando há muito tempo e ainda não alcançou o que você esperava?
Você está se vendo um pouco limitado em relação ao que Deus tem para você? Como você está hoje? Vamos ficar de pé. Quero orar nessa hora com você. Eu sei que a palavra de Deus alcançou um lugar no seu coração. Eu sei disso. E eu sei que Deus deseja continuar essa obra no seu coração. Qual obra? De enfrentar a vida, de enfrentar os desafios, de vencer as dificuldades. Tem tempestade aí, irmão? Vamos vencer. Vamos vencer. Tem luta aí, irmão? Jesus vai me dar forças. Jesus vai me dar condição para que você as vença. Você pode fechar os seus olhos nessa hora aí? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você deseja nessa noite pedir mais uma vez a ajuda de Deus para essa tempestade que você está enfrentando, ou que porventura você sabe que está prestes a chegar? Você quer nessa noite deixar o barco e provado algo a mais que Deus tem para você? Você quer nessa noite vencer os seus medos, as suas inseguranças e acreditar que Deus vai cumprir a promessa, a palavra dele em sua vida? Eu quero convidar você, irmão, em nome de Jesus, a dar um passo de fé nessa hora, assim como Pedro deu. E eu quero convidar você que venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus. Deixe o seu lugar, eu não vou insistir. Se você está sentindo essa necessidade, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar nessa hora com você. Deixe o seu lugar, venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixe o seu lugar. Pastor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome.